Onde eu estou aqui tinha outra linha de café. Então, com o passar do tempo, o que foi ocorrendo? Era um café adensado, ou seja, a distância entre as linhas era muito pequena. Com o passar do tempo, essa lavoura ela foi se fechando, prejudicando demais a produção. Então, o último ano que esse café ficou adensado, a produtividade dele caiu um absurdo. Então o café, gente, ele é de uma região sombreada, só que ele precisa de disponibilidade de luz para conseguir sobreviver. Então o café adensado, ele tem vários problemas, né, e várias vantagens também, mas uma das desvantagens que ele tem é justamente uma planta muito próxima da outra, sombreando demais. Então, em termos de morfologia, esse café ele muda totalmente a característica dele, fazendo com que o produtor tenha prejuízos. Para reverter essa situação, alguns tipos de manejos têm que ser recomendados, né, para evitar com que o produtor perca em produtividade, perca em qualidade e tenha essa dificuldade. Então, em primeiro lugar, vamos pensar a nível de planta. O café arábica, ele tem uma característica que de raríssimas plantas tem, que é o dimorfismo de ramos. O dimorfismo de ramos significa formismo, forma, duas formas de ramos. O ramo ortotrópico, que é o ramo principal do cafeeiro, ele tem origem lá no embrião, presente na semente, e origina a planta e cresce sempre em vertical. E os ramos plagiotrópicos, que são os responsáveis pelo crescimento em horizontal, crescimento dos ramos. E o ramo ortotrópico ele tem uma característica bem típica dele. Ele produz ramos plagiotrópicos, produz outros ramos ortotrópicos, que nós chamamos de ramos ladrões, folhas, né, e tem origem lá no embrião. Enquanto os plagiotrópicos, eles não têm origem no embrião, eles são originados a partir do ortotrópico, são responsáveis pela produção de folha, de flores, de ramos, outros ramos plagiotrópicos, né, de outros secundário, terciário, flores e frutos. Essa é a principal função deles. Então, quer dizer, eles suportam todo o peso da planta, né, e crescem à medida das condições climáticas e de nutrição dessa planta. Então, o cafeeiro, ele tem uma característica também, que é a presença de gemas nos ramos ortotrópicos e plagiotrópicos. Então lá em fase de muda, quando a muda está saindo do viveiro e indo para campo, nós só encontramos o ramo ortotrópico. Então vamos entender por quê. As gemas, cabeça de série, que dão origem aos ramos plagiotrópicos, elas só aparecem no ramo ortotrópico quando a muda apresenta de 4 a 10 pares de folhas. Em termos práticos, isso é bem fácil de entender. O agricultor, ele comenta muito que à medida que a muda estiver desenvolvendo em campo, que o café, ele começou a cruzar. O que é esse cruzamento? É justamente o desenvolvimento dos primeiros ramos plagiotrópicos, que aparecem então do 8º ao 10º par de folhas. A partir daí, os ramos plagiotrópicos desenvolvem. A importância deles para o cafeicultor é enorme, porque é a partir deles que o produtor garante as próximas safras. Então, eles são responsáveis pela produção desses frutos, né? E uma característica que ele tem, que sempre no ramo ortotrópico, nós vamos ter os dois tipos de gemas. A gema cabeça de série, que dá origem ao ramo plagiotrópico, e a gema seriada, que dá origem ao ramo ortotrópico ou ramo ladrão. Em primeiro lugar, o café, por ser um arbusto, ele emite uma quantidade de ramos ortotrópicos muito grande. Na verdade, nós chamamos de ramo ladrão porque ele vai competir com a planta em água, em luz e em nutriente. Então, quer dizer, não tem muita vantagem para o cafeeiro, uma vez que o ideal é conduzi-lo com um único ramo ortotrópico, que é aquele que veio lá do embrião. Mas, por que a planta, então, tem presença dessas gemas e por que é importante que essas gemas desenvolvam? O principal, a planta, nós temos que pensar que ela é um ser vivo e que ela pode sofrer algum tipo de estresse que pode levá-la à morte. Então, essas gemas, elas são utilizadas justamente pela planta para a perpetuação da espécie.
Vocês querem ver um exemplo? É muito comum, em um ano de alta colheita, logo depois que o produtor faz a colheita, a planta depaupera, ou seja, a planta sente muito.